Graças a Deus. Quem está alegre aqui nessa noite, em nome de Jesus. Então vamos com essa alegria nos colocar diante do Senhor. Seja bem-vindo você que está aqui, você que está em casa, você que está assistindo essa live agora ou depois. Que o Senhor te visite, te alcance em nome de Jesus. Te convido a juntos aqui cultuar ao Senhor com toda alegria. Hoje é o culto de quarta-feira. Muitos vieram do trabalho, vieram das atividades, mas que dedicaram esse momento a buscar o Senhor. Então que faça de todo o coração, em nome de Jesus, amém? Vou ler aqui o salmo que todo mundo conhece, Salmo 23, Quem tem um aplicativo da Bíblia, a maioria das pessoas tem esse aplicativo, aparece um capítulo por dia, um versículo. Hoje estava Salmo 23, aquele que a gente conhece, que seja como um recado de Deus para te lembrar das promessas, de tudo que Ele tem na tua vida hoje, em nome de Jesus, amém? O salmista diz assim no Salmo 23, no versículo 1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Diga graças a Deus. O Senhor te unge com o óleo dele hoje, a tua vida, a tua família, em nome de Jesus. O óleo, a gente sabe o que significa proteção, Porque o pastor ungia as ovelhas e unge, Hoje eu não sei se unge, mas começou de lá, Unge a cabeça da ovelha para quê? Para proteger das moscas, dos inimigos, Das feridas, de tantos animaizinhos que poderiam estar indo no corpo daquela ovelha, Então ele ungia para proteger. Então o azeite ele tem essa função, de proteção do Senhor, de cuidado do Senhor, Por isso que o Senhor todos os dias nos unge a nossa cabeça, em nome de Jesus, E a palavra diz que a bondade e a misericórdia seguirão todos os dias a nossa vida, em nome de Jesus, para aquele que habita na casa do Senhor. Que o Senhor te visite hoje, visite a tua casa, a tua família, te unja com esse óleo da proteção, em nome do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com o Senhor em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, muito obrigada, Senhor, pela tua fidelidade, pelo teu amor, pelo teu cuidado, Deus. E por nos lembrar, meu Deus, todos os dias. Nos lembrar todos os dias, Pai, que o Senhor está cuidando de nós, Pai. O Senhor está continuamente com o teu óleo sobre a nossa cabeça, meu Deus. Nos ungindo, meu Deus, para nos livrar de todos os inimigos, ó Deus. Ó Pai, e é por isso que estamos aqui na tua casa hoje, para te buscar. Esse Deus que nos livra, que nos protege, que nos abençoa e que nos faz cada dia lembrar de cada promessa, Senhor. Ó meu Deus, vem com o teu cuidado, com o teu amor, meu Deus, para todos aqueles que nesse momento, meu Deus, escolheram adorar o Senhor, estão aqui prontos, meu Deus, nessa noite, para receber uma palavra do Senhor, porque precisa de uma direção, Pai, essa direção que nos leva a esses passos verdejantes que o salmista diz, Pai. O Senhor refrigera a nossa alma através da tua palavra, nos traz a paz, ó Deus, a fé que precisamos, ó Deus, em nome de Jesus. Ô meu irmão, vai abrir na tua boca, você que nessa noite veio, nessa quarta-feira, buscar por você e por sua família, vai colocando tudo diante do Senhor. Ele é o teu Deus, Ele é o teu pastor, você é ovelha do aprisco dele, e a tua família também. Oh, nada impede o mover de Deus sobre a tua vida nessa noite. Então vai se colocando de pé diante do Senhor, abre a tua boca e vai falando: eis-me aqui, Senhor, para te buscar, para consagrar tudo diante do Senhor, Pai. Oh meu Deus, e por mais que o inimigo se levante muitas vezes na nossa vida, uma luta na nossa família, na vida de algum familiar, oh meu Deus, o Senhor se levanta e guerreia as nossas guerras, ó Deus. Oh, porque a tua misericórdia, a tua bondade nos cerca a cada dia, Senhor. O teu cuidado, a tua proteção, Pai. Oh Deus amado e querido, e é por isso que estamos aqui para te louvar e te bendizer, Pai, porque o que daremos nós ao Senhor, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer, Pai. Oh meu Deus, muito obrigada
pela tua fidelidade, pelo teu amor, Senhor, e por ter colocado em nós essa marca da promessa, Senhor, de todo dia nos lembrar que nós somos feitos e escolhidos para Ti, Senhor. Oh, meu Deus, e é por isso que nós Te louvamos e Te bendizemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Oh, Pai, nós Te adoramos, ó Deus. Você pode louvar o Senhor, lembrando, meu irmão, que você tem a marca da promessa que o Senhor te deu. Você é do Senhor, você tem a promessa do Senhor, você e a tua casa, a tua família, em nome do Senhor Jesus. Aleluias, aleluias. Oh, santo, santo, santo é o Senhor Jesus. Vai falando com Ele, em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluias. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim, querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa, a marca da promessa que Ele me fez. E quem vai impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel para cumprir. Declara assim: o meu Deus, o meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Declare: o meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. E se tentam destruir-me, se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim, querem entulhar meus poços, querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu, declare, é fiel para cumprir. Declare: o meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Declare assim: minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus, declare: o meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Declara assim: eu tenho a marca da promessa. Declara: o Senhor, eu tenho a marca da promessa que Ele me fez,
que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca, eu tenho a marca. Mas quem vai apagar? Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa, a marca da promessa que Ele me fez. E quem vai impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel para cumprir. Declare: o meu Deus, o meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte, minha sorte. Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus, declare: o meu Deus nunca falhará. Eu sei, Senhor, eu sei que chegará minha vez, minha sorte, minha sorte. Ele mudará diante dos meus olhos. Vai declarando com a tua boca, dizendo: sei, meu Deus, que o Senhor não falha e nunca falhará, Senhor. Que o Senhor é fiel para cumprir cada promessa sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Vai colocando a tua família diante do Senhor. Se você tem promessa na tua casa, meu irmão, creia que o Senhor vai restaurar o teu casamento, que vai trazer o teu esposo que talvez esteja afastado da casa do Senhor, a tua esposa, o teu filho, um familiar, um pai, um irmão. A palavra do Senhor diz que é nós e a nossa casa que se veremos ao Senhor, e o nosso Deus não falha. E é por isso que nós continuamos lutando, Pai, colocando tudo diante do Senhor. Pai, chegará a nossa vez, Pai. O Senhor sempre muda a nossa sorte, muda a nossa história, Pai. Basta uma palavra do Senhor, meu Deus, para transformar todas as coisas. E é por isso que estamos aqui nessa noite clamando, Pai, que o Senhor haja em nosso favor, que o Senhor haja em favor da nossa família, Pai, e nos dê vitória em todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Você que crê, aplaude bem forte ao Senhor Jesus e dá graças a Deus, em nome do Senhor Jesus. Vamos louvar assim o meu Deus, assim ó: o meu Deus nunca falhará. Diga assim: eu sei que chegará minha vez, minha sorte, minha sorte. Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus, declara, igreja, assim: o meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte, minha sorte. Ele mudará diante dos meus olhos. Quem crê nisso, aplaude bem forte ao Senhor Jesus. Oh, glória a Deus, meu irmão. Você que está clamando, buscando ao Senhor, Ele está mudando a tua casa, a tua família, a tua sorte, em nome de Jesus. Quem precisa de uma mudança aqui, que tem uma promessa ainda em andamento, diga: eu creio, Senhor, o Senhor não falha, Ele é contigo, meu irmão. Continua firme na promessa do Senhor, buscando a Ele, que Ele é fiel e justo para te abençoar, em nome de Jesus, amém? Dá uma boa noite bem alegre para o seu irmão do lado, do outro lado, de trás, de perto, de longe. Fala que Deus te abençoe, meu irmão, hoje, em nome de Jesus. Basta uma palavra do Senhor, um toque do Senhor, né? Quem aqui foi tocado um dia numa palavra e Deus mudou toda a história, né? Oh, glória a Deus, um dia eu ouvi uma palavra quando eu estava na igreja. Eu lembro que eu cheguei e fazia 2 meses que eu estava indo na igreja, e naquele dia o Senhor falou comigo, né? Deus falou comigo, tocou no meu coração de um jeito que eu falei: nunca mais na minha vida eu quero passar um dia longe da presença do Senhor. Deus mudou a minha história.
né? Por isso que a gente diz, às vezes é só um culto, né? Parece mais um culto, mas não é. Aquele dia que Deus vai falar, aquela palavra que vai te dar aquela fé necessária para alcançar aquilo que você precisa, né? Deus dá a palavra, dá a promessa, e você agarra nela e vai em nome de Jesus, amém? Então nós vamos louvar o Senhor com mais alegria ainda. Quem está feliz, mais feliz vai ficar aqui na presença do Senhor. Mais e mais o Senhor está preparando o teu coração para fazer coisas grandes nessa noite, em nome de Jesus. Então vamos aplaudir a Ele em nome de Jesus. Oh, aleluia, nós cremos em Ti, Pai, e não duvidamos, porque sabemos que o Senhor não abandona o nosso barco, em nome de Jesus, amém? Então vamos louvar assim ao Senhor. Oh, porque duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu, e quando forçado és, quando forçado és, contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Então solta o cabo, meu irmão, solta o cabo da nau. Vamos remos, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se, pois com Ele seguro serás. E se trevas vem te assustar, tempestade do mar, da montanha o mestre te vê, e da tribulação, ele vem te socorrer, meu irmão, ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau. Toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. E quando pedes mais fé, Ele ouve, ó, crê, mesmo sendo na tribulação. Quando a mão de poder, o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Então solta o cabo da nau, solta o cabo, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro será. Solta o cabo da nau para terminar assim, ó. Solta o cabo, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Aplaude bem forte ao Senhor, porque só com Ele nós estamos seguros em todas as situações. Amém? Graças a Deus. Eu creio que o seu coração já está alegre e preparado. Vamos orar mais um pouquinho, louvar o Senhor. Fecha os teus olhos, se desliga de tudo, começa falando com o Senhor, continua falando com o Senhor, dizendo: eis-me aqui, Senhor, nessa noite, Senhor, te buscando, louvando ao Senhor com alegria, com a certeza, Pai, de que nessa noite ainda o Senhor pode mudar a nossa história, a nossa sorte, Pai, como nós louvamos, ó Pai. Vai abrindo a tua boca, meu irmão, minha irmã, porque você que veio clamar ao Senhor, apresentar a tua casa, vai colocando tudo diante do Senhor, dizendo: Senhor, nos visita nessa
nessa noite, Pai. Oh, meu Deus, inclina os teus ouvidos para o nosso clamor, meu Pai. Olha essa pessoa que fervorosamente tem orado a Ti, Senhor, e tem Te buscado por a vida de um filho que talvez, meu Deus, esteja tão distante dos Teus caminhos, por um irmão, Senhor, por alguém, meu Deus, que muitas vezes está passando por uma doença muito séria, um transtorno psiquiátrico, Pai, ou uma depressão, um espírito de morte, Pai. Oh, meu Deus, o inimigo muitas vezes quer assolar, meu Deus, o nosso casamento, a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos. Ah, meu Deus, mas se ele levanta é para cair, Senhor. Nós clamamos a Ti, cremos, ó Deus, como diz a Tua palavra, que toda a ferramenta preparada por Satanás é destruída, Pai. Oh, meu Deus, e nada pode impedir o Teu mover, Pai. Oh, Pai, nada pode impedir o Teu agir. Por isso estamos aqui com a nossa boca aberta diante do Senhor, clamando a Ti, abrindo nosso coração, dizendo: Senhor, nós cremos, ó Pai, que o Senhor responde o nosso clamor, e nós já Te louvamos e Te bendizemos, porque temos a certeza que o Senhor já nos deu a vitória sobre todas as coisas. Meu Deus, eu não sei, Pai, o que esse irmão, essa irmã tem passado, talvez uma injustiça tão grande, talvez tenha sido desprezado pelo marido, pela esposa, pelo pai, pelo filho. Pai, nós não sabemos o que ela tem passado. Meu Deus, talvez a dor de um luto, Pai, de uma doença, de uma má notícia que chegou. Pai, nós não sabemos. O que nós sabemos é que tudo que nós colocamos diante do Senhor, Pai, o Senhor se atenta ao nosso clamor. Oh, Pai, o Senhor cumpre, o Senhor abençoa, Pai, o Senhor ouve. A Tua palavra diz que aquele que clama, o Senhor responde, anuncia coisas grandes e firmes. Nós cremos, ó Pai. Faça coisas grandes e firmes em nosso meio, Senhor. Que ninguém fique de fora do Teu poder, que todos possam ser alcançados, ó Deus. Que o Senhor tenha liberdade de fazer maravilhas em nosso meio, Pai. Opera grandemente, vai pedindo para o Senhor, vai colocando a Tua causa diante do justo juiz. Ah, o Senhor, Ele sabe o que você tem passado. Ele sabe do que você precisa, meu irmão. Vai falando com Ele. Basta dizer: Senhor, eu creio, Senhor. Talvez você tenha orado há muito tempo e ainda não tenha visto a promessa com os teus olhos, mas se pela fé no teu coração você crê que o Senhor está operando, oh, e no tempo certo Ele te entregará a vitória em nome de Jesus. Nós seguimos Te glorificando, Senhor, assim como o salmista Davi, meu Deus, lá em Salmo 59, que estava cercado ali pelo exército de Saul para o matá-lo, e lá dentro, meu Deus, ele adorava ao Senhor. Ele dizia: pela manhã eu Te glorificarei por essa vitória que o Senhor já me deu. E o Senhor desbaratinou todos aqueles inimigos, ó Deus. O Senhor deu a vitória para ele. Meu Deus, que o Senhor faça, meu Deus, conosco assim, que nós possamos enxergar a vitória, mesmo quando os nossos olhos não veem, mas sabemos que no mundo espiritual o Senhor tem agido, Pai, em nosso favor. Oh, vai clamando ao Senhor, vai falando com Ele, vai dizendo: Senhor, eu creio, Senhor, em cada promessa. Eu creio que as minhas orações têm sido respondidas, ó Pai. Oh, que há um tempo para todas as coisas, e esse é o tempo do Senhor agir, ainda que eu não veja, Pai. Vai glorificando ao Senhor, vai falando com Ele, em nome de Jesus. Oh, Pai, nós queremos Te adorar, Pai, porque maravilhas o Senhor faz no meio do Teu povo, e fará nessa noite, fará sempre, Pai, em nome do Senhor Jesus. Então você pode louvar o Senhor de todo o coração, em nome de Jesus. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para Teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para Teu nome exaltar, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual
para teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantemos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. A igreja declara assim: Porque grande és tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. não há outro, Pai. Não há outro igual a ti. Porque grande, Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Oh Pai, nós te pedimos, ó Pai, vem fazendo maravilhas, ó Pai, em nosso meio nessa noite, Pai. Oh meu Deus, ouve o clamor daquele que está aqui clamando a Ti, que está em casa, Pai, colocando tudo diante do Senhor. Talvez essa pessoa esteja até desesperada, pensando em desistir. Que o Senhor visita ela agora, que o Senhor venha curando, Senhor, que o Senhor venha curando, não importa o diagnóstico que ela recebeu, não importa, meu Deus, se o médico tenha dito, meu Deus, que é um mal incurável. Oh Pai amado, Pai querido, o Senhor é o Deus que cura, que liberta. Por isso que o Senhor deu o teu Filho Jesus. Por isso, meu Deus, alguém que está assistindo em casa, alguém que está aqui, Senhor, que precisa de uma cura, que o Senhor visita, que o Senhor liberta nessa noite, Pai. Meu Deus, que cadeias sejam quebradas, ó Deus. Se há alguém que precisa de uma libertação de um vício, Pai, oh meu Deus, seja de que ordem for, que as cadeias sejam quebradas. Oh meu Deus, se essa pessoa tem orado porque o inimigo tem cirandado a família, tem cirandado o casamento, meu Deus, que o Senhor venha visitando este casamento nessa noite, essa esposa, esse esposo, meu Pai, em nome de Jesus, que cadeias sejam quebradas, nosso louvor, da nossa adoração, do nosso clamor, Pai, tudo através do Teu poder. Vai dizendo, Senhor, quebra as cadeias, vai colocando sobre diante do Senhor tudo aquilo que precisa nessa noite ser quebrado, ou pelo poder do Senhor, ou em nome de Jesus. Não há doença, não há o que possa ir sobreexistir ao poder do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Então vá clamando a Ele, vai dizendo, o Senhor vai operando, e Ele vai fazendo maravilhas, meu irmão. Oh, não há outro que seja como o Senhor, só o Senhor é Deus, Pai, aquele Deus do impossível, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que liberta, o Deus que cura, o Deus que sara, o Senhor que restitui, o Senhor que restaura. Oh, então vai clamando a Ele. Oh, em nome do Senhor Jesus nós clamamos, porque cremos, ó Pai, que cadeias se quebram nessa noite. Oh, em nome do Senhor Jesus. Oh, em nome do Senhor Jesus, vai clamando com fé, vai falando com o Senhor, que Ele te atende, meu irmão. Ele está te visitando, Ele está te libertando. Oh, enquanto você está aqui clamando, você está clamando pela tua família, que o Senhor a visite a tua família, visite esse familiar, não importa onde ele esteja, ainda que um órgão tenha sido paralisado, ainda que o médico tenha dito não tem jeito, para o Senhor tem jeito, porque Ele pode todas as coisas. Ele é o Deus do impossível, Ele é o Jeová Jireh.
Oh, aleluias, aleluias, nós cremos, Pai. Oh, Pai, santo, 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 santo. Oh, declare mais uma vez que Ele é digno de toda honra e de toda glória. Enquanto você vai louvando, adorando ao Senhor, as cadeias vão sendo quebradas, meu irmão. O inimigo ele vai caindo por terra, em nome do Senhor Jesus. Então louve com o Senhor de todo o coração, enquanto Ele opera, em nome do Senhor Jesus. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para Teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para Teu nome exaltar, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, Não há outro. não há outro igual a Ti, não há outro igual a Porque Ti, grande és Tu, Senhor. porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti. Oh, não há outro igual a Ti, Senhor. Ninguém que faça como o Senhor, ninguém que seja como o Senhor. O Senhor é o general de guerra. Lembra, meu irmão, lembra de alguma batalha que você perdeu? Porque eu nunca perdi, eu creio que você nunca perdeu uma batalha. Desde o dia que nós começamos a servir ao Senhor, quantas lutas nós sofremos muitas vezes, enfrentamos, mas o Senhor sempre nos dá a vitória, sempre nos dá a batalha e nos faz sair mais fortes, nos faz sair cheios de experiências com Ele. Quantas vezes somos levados no deserto, mas nós ali enfrentamos e recebemos a terra prometida. Oh, Pai, muito obrigada pela Tua fidelidade, pela Tua misericórdia que nos cerca todos os dias, por cada vitória que o Senhor nos dá sobre todas as coisas, ó Pai. E é por isso que nós perseveramos em Te buscar, Senhor, em declarar que só o Senhor é Deus, não há outro além de Ti, Pai. Oh, Senhor, santo, 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 Senhor. E ainda, Pai, desde a antiguidade, Pai, não se viu e não se ouviu de um Deus maravilhoso. O Senhor é o mesmo, Pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, de Jacó. As mesmas promessas que o Senhor fez em cumprir, o Senhor faz hoje. O Senhor não muda, Pai. A terra muda, Pai, tudo muda, mas o Senhor não muda, Senhor. O Senhor continua do Teu alto trono, Pai, olhando para nós, Senhor, cuidando de nós, Pai, guerreando as nossas guerras, ó Pai. E é por isso que nós declaramos que não há outro, Pai, como Tu, Senhor. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Vai falando Teu nome, vai falando Deus, e vai falando Deus de José, de Ana, de Antônio. Ele é o Teu Deus, meu irmão, é Ele que peleja as Tuas pelejas, refrigera a tua alma, é Ele que refrigera, e descansa no Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos, Pai, que o Senhor é o mesmo, que o Senhor não muda, Senhor, que só o Senhor é Deus. Em nome do Senhor Jesus. Oh, você pode declarar assim ao Senhor. Aleluias. Que desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Desde a antiguidade, desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Um Deus que trabalha
mais uma vez de todo o coração, desde a antiguidade. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Desde a antiguidade, desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Um Deus que trabalha, que trabalha por aqueles que nele esperam. Ele é um Deus que trabalha, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Esperam. Um Deus que trabalha, esperam. Ele é um Deus que trabalha, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Vai dizendo: Senhor, eu espero em Ti, eu confio em Ti, Senhor. No Senhor tenho colocado a minha fé e a minha esperança, Pai, porque não há outro como Tu, meu Deus. O mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de antiguidade, Senhor. Oh, Pai, Deus sobre todas as coisas. Vai exaltando o santo nome do Senhor, vai adorando a Ele, que Ele está te visitando nessa noite, a você e a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Oh Pai, sabemos que o Senhor trabalha em nosso favor, a tua palavra diz que o Senhor é aquele que trabalha por aquele que nele espera, e nós esperamos em Ti, Senhor, e é por isso que declaramos mais uma vez: oh, um Deus que trabalha, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Levante suas mãos, diga: Senhor Deus, eis-me aqui para receber a Tua palavra, para receber a direção que eu preciso para minha vida, para minha casa e para minha família. Vamos aplaudir a Jesus bem forte para Ele. Aleluia. Podem sentar, irmãos, bem-vindos, boa noite. Deus abençoe, irmãs, glória a Deus. E quem está feliz, diga amém, né? Que Jesus é sempre bom em todo tempo. Vamos para Gênesis capítulo 39. Abra aí a sua Bíblia. Vamos dividir essa palavra. De manhã eu trouxe também esse mesmo versículo. Gênesis capítulo 39. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, a unção de Deus em nós é que faz toda a diferença. Quando a pessoa está ligada com Deus, quando a pessoa está na presença de Deus, isso faz toda a diferença. Porque os problemas, as dificuldades são muito parecidas. A gente passa algumas agora, passa outras depois. E se você está na presença de Deus, é isso que vai fazer a diferença. Aqui tem o caso de José. Vamos ler aqui, versículo 1. José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou das mãos dos ismaelitas, que tinham levado lá. E pode parar aqui. Olha o que aconteceu. José era filho de Jacó, e o José, ele sofreu uma coisa, que se ele não fosse um servo de Deus, se ele não tivesse na unção de Deus, na presença de Deus, ele teria assim verdadeiramente se revoltado, se chateado, né? E até mesmo feito uma besteira. Por quê? Esse José, que era o segundo mais novo de Jacó, era o primeiro filho de Jacó com Raquel,
O José, ele tinha um temor a Deus e ao pai dele, que era uma coisa muito bonita. Ele sempre procurava fazer as coisas corretamente, ao ponto de que o pai dele deu a ele um presente. Nessa época, hoje também se faz assim um pouquinho diferente, mas ainda faz algumas pessoas. Quando você presenteava alguém, os presentes eram bem comuns, eram muito parecidos, principalmente quando se dizia respeito à roupa, né? Não tinha tanta variedade como tem hoje. Só que tinha uma coisa naquela época que quando alguém recebia, todos percebiam que ele era diferente. Que era o quê? Uma túnica. E o José ganhou uma túnica do pai dele. Só que o pai dele deu túnica para todos os filhos. Ué, pastor, então era igual, né? A diferença da túnica de José é que era a única que era colorida. Então a dele era mais bonita, chamava mais atenção. O que isso causou nos irmãos dele? A famosa, né? Você vê que é antiga, né? Causou inveja. Causou descontentamento. Os irmãos olhavam um para a roupa do outro e falavam, a nossa é igual, por que a do José é diferente? Mas era diferente porque ele era diferente também. Ele era mais obediente, ele era mais dedicado e recebia, né, em consequência disso. Muito bem. Aí o José começou a ser perseguido pelos irmãos. E o José, irmão, ele não tinha assim, ele não estava preocupado se o que ele ia falar ou fazer se ia agradar os irmãos dele ou não. Ele queria agradar a Deus e ao pai dele. E os irmãos dele começaram a fazer coisa errada. E a Bíblia diz que José levava a má fama de seus irmãos ao seu pai. Mas não é que ele queria tomar o lugar dos irmãos dele, não, ele tinha um lugar dele. Mas ele não queria que os irmãos dele causassem prejuízo para o pai dele. E estavam causando. E o José começou a levar a má fama dos irmãos. O que isso fez? Mais raiva no coração dos irmãos. E a cereja do bolo foi que o José começou a buscar muito a Deus. E Deus começou a mostrar para ele o que ele seria. Aí é o que eu chamo de unção de Deus, que é aquela capacidade. Deus começou a mostrar para o José que ele, entre os irmãos, ele iria romper. Uma vez que ele tinha esse temor a Deus, esse respeito, Deus começou a falar com ele, eu vou te abençoar. No meio dos teus irmãos você vai ser o maior. Você vai abençoar os teus irmãos. Através de você, os seus irmãos serão abençoados. Eu vou livrar os seus irmãos, vou livrar a sua família, a descendência do teu pai, através de você. E o José aceitou a palavra, falou, amém. Deus começou a mostrar. Então José fez uma coisa que a maioria concorda que foi um erro. Ele foi e contou que aquilo que Deus falou com ele, que Deus tinha para ele foi e contou para quem? Para os irmãos dele. Até o pai dele ficou sabendo. Nem o pai dele gostou. Sabe por quê, irmãos? Porque a unção que Deus nos dá, aquela que Deus derrama sobre nós, é para nós fazermos a obra dele, fazer a vontade dele. E isso vai gerar alguns problemas inevitavelmente. Pode saber. Você vai fazer uma oração. Ontem eu conversei com a minha mãe, ela mandou mensagem. Ela sempre manda, né? Ontem ela me mandou. Falou assim, meu filho, faz uma oração pelo seu tio aqui, o seu tio está assim. Aí falou lá, meu tio não está muito bem. E pediu. E o pessoal de lá, assim, do Paraná, né? E de vez em quando, assim, ela manda, aí eu faço a oração, ela manda para a família inteira. Aí tem uns que agradecem, tudo é bem bonito, né? Mas isso não significa que eles já estão totalmente voltados para essa fé. Alguns não concordam, mas recebem a oração, acreditam, inclusive,
no meu sacerdócio, no meu ministério, mas ainda não vieram para o caminho. E a gente tem que ter o quê? Tem que ter paciência, tem que ter calma, né? Tem que continuar orando. Tem algumas coisas que eles não concordam, tranquilo. A unção de Deus é a capacidade que Deus nos dá para fazer a obra dele no meio de pessoas que por um momento vão receber, no outro momento não. Que algumas coisas eles vão concordar, falar, nossa, que bonito. Com outras eles vão dizer assim, não concordo com isso. Pode perceber que é assim na sua família. Eles não vão estar 100%, até o momento que essa unção de Deus, que Deus colocou sobre nós, vai despedaçar o jugo que está sobre eles. Quem está entendendo, diga amém, irmãos. É simples isso. O José estava ali, na unção de Deus, irmão, na presença de Deus. Os irmãos dele pegaram o José num momento e jogaram o José numa cova. Para chegar aqui, José ficou numa cova. Os irmãos dele iam matar ele. Aí um deles chegou e falou, não faça isso, não seja o sangue dele sobre nós. Passaram os ismaelitas, mercadores, negociantes, e eles combinaram, vamos fazer assim, vamos vender. E aí venderam José. Receberam o dinheiro, encenaram uma situação, pegaram a túnica do José, que a cereja do bolo, os sonhos e essa túnica, que eles olhavam e ficavam com raiva. E quando ouviam ele falar do sonho, falavam, lá vem o sonhador. Eram duas coisas que irritavam os irmãos de José. Eles não queriam mais ouvir o sonho dele e não queriam mais olhar aquela túnica. Pegaram a túnica, rasgaram a túnica, mataram lá um cabrito, mancharam no sangue e levaram para o pai dele. Falou, pai, acho que uma besta fera matou nosso irmão. O que me chama a atenção, e aqui eu vou falar algumas coisas aleatórias com vocês, o que me chama a atenção é que a túnica era um dos pivôs das brigas, né? Um dos motivos, não era? E ficou com quem a túnica? No final? Ficou com ninguém. Pode reparar, irmão. Objeto de briga, no final não fica com ninguém. Se perde. Eles rasgaram, mancharam no sangue e mostraram para o pai dele. Falou aqui, pai, acho que uma besta fera matou nosso irmão. Eles invejavam José por causa da túnica e no final a túnica ficou nem com José nem com eles. A gente tem que ter esse temor a Deus, irmão. Tem coisas que não vale a pena a gente ficar brigando. Amém? Tem coisa que é melhor fazer, sabe o quê? Abrir mão. Tem coisa que é melhor. Deixa pra lá, isso aí está abençoado, né? Em nome de Jesus, então amém. O fulano de tal falou mal de você, você sabia? Eu falei, sabia. E você não vai fazer nada? Eu falei, já fiz. O que você fez? Abençoei a vida dele. E para mim acabou. Eu não vou ficar pondo lenha na fogueira. Falou. Mas falou por quê? Não sei. Às vezes a pessoa não estava num dia bom. Não sei. Ou às vezes é o jeito dela. Tem gente que não gosta muito do seu jeito. Ele vai falar simplesmente que ele não gosta do seu jeito. Não é que você é mau. É que ele não gosta. E ele acha que todo mundo tinha que ser do jeito dele. Fala, não, mas ele é boa pessoa. Aí você ainda fala que ele é boa pessoa. Mas ele é boa pessoa. Ele tem esse jeito assim meio diferente. Ele é boa pessoa. Eu não vou ficar pegando... Porque no final, não vai ficar com ninguém a razão. Alguém já disse, né? Ou você tem a razão ou você tem a paz, né? O que vocês preferem, irmãos? De vez em quando a gente quer a razão, fala a verdade, né? De vez em quando é porque eu estou com a razão. Não, mas entre a razão e a paz, eu prefiro a paz. Não, mas tá bom, ele tem razão, tá certo, ele tem razão. Ele tem razão e eu tenho paz. Prefiro paz. Bom, jogaram José, rasgaram a túnica, molharam no sangue, levou para o pai. O Jacó quis a morte, porque o filho dele tão querido morreu, né? Morreu. O José está no caminho do Egito. Aí chega lá no Egito, os ismaelitas, que é essa parte, vendem o José para esse egípcio, que era capitão da guarda do faraó.
o eunuco, o Potifar. Aí, ismaelita, né? Eu não sei quanto que foi, né? Mas esse povo é negociante desde sempre, né? Pagaram 30, deve ter vendido por uns 200, eu acho, ou mais. Ó, tamo com esse escravo aqui, esse aqui é bom. Menino bom, vendeu. O Potifar comprou, ele ficou lá como escravo, né? Começou a trabalhar ali. E o que aconteceu? Vocês lembram que no começo o que eu falei para vocês? Que o que faz a diferença é a unção de Deus que está em nós. A unção de Deus livrou José da morte, não livrou das lutas, mas livrou José da morte dentro daquela cova, porque os irmãos dele iam matá-lo. Vendeu para os ismaelitas. Livrou José em toda a jornada no caminho. Ele chega lá no Egito, vai parar na casa desse capitão da guarda, o Potifar. A unção de Deus continuava com ele. E o que a unção de Deus fazia? Aí vamos lá, versículo 2. E o Senhor estava com José, foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vai mais. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor Deus, estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos e servia-o. Ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão o que, igreja? Tudo o que tinha. A unção de Deus, ela pode alguém falar mal de você, pode alguém tentar passar a perna, pode alguém inventar uma história, né? Pode alguém virar as costas para você, pode alguém que você ajudou e acredite, irmão, as pessoas não serão muito gratas. Não se espante com isso. Não se decepcione. O que você está fazendo para Deus. Você mira no próximo, tudo bem, mas você está fazendo para Deus. Você está fazendo porque Deus te mandou fazer, senão você não faria. Não fique esperando, não crie expectativa de que alguma coisa virá. Porque pode ser que não venha nunca. Mas não vai vir do homem. Vai vir de quem? Vai vir do Senhor. Hebreus capítulo 6, versículo 10, é só citar, não vou nem ficar muito não. Ó. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que, para com o seu nome, mostrastes enquanto servistes aos santos e ainda servis. Ele falou, Deus não é injusto, o homem é, mas Deus... Tudo que você colocar as mãos, a unção de Deus que está sobre você, que você não perdeu a unção por causa da inveja dos seus irmãos. Você não ficou com o coração querendo se vingar deles. Não. Você sabia o que você estava fazendo. Você sabia que Deus estava te dirigindo. E você não olhou para trás, não recuou. Ah, falaram mal de mim, então ele vai ver. Não, eu vou abençoar. Porque o que eu não quero perder se chama unção de Deus. Quem está entendendo, diga amém, irmãos. Unção é essa ligação que você tem com Deus, mesmo que você esteja num momento difícil, dentro de uma cova, perseguido, desprezado. Mesmo que alguém esteja falando algo de você que nem verdade é. O José ainda vai, irmãos, dar mais alguns passos, eu não vou ler todos eles, mas o José aqui, o próximo passo é interessante, hein? O próximo passo de José é que quando ele é administrador de toda a casa do capitão da guarda do faraó, quando ele começa a governar naquele ambiente, quando as coisas aparentemente começam a melhorar, né?
E as coisas que vinham dando errado, agora começaram a dar certo, né? Está prosperando. O patrão dele falou, nem me preocupo com o que eu tenho. Esse rapaz tem a presença de Deus. Eu sei que Deus vai abençoar. O que aconteceu? Um mal, um espírito de prostituição, tomou a mente da esposa do patrão dele. E a esposa dele, mulher dele, tentou, irmão, ali assediar o José. Se fosse hoje, coitado do José. Meu Deus. Já, naquela época já foi complicado. Fosse hoje, meu Pai eterno. A mulher tentou agarrar o José, irmão. Desculpa que assim tu fala, tem criança na sala, né? A mulher tentou arrancar a roupa dele, irmão. Ele saiu correndo sem roupa. Fugiu. Sabe por quê? Porque a mesma unção que te faz prosperar é a que te faz também fugir do pecado. É a mesma. Um homem de Deus que tem a unção de Deus, ele sabe que se ele der lugar para aquele mal, ele vai perder a comunhão com Deus. E a unção de Deus fez o José o quê? Fugir. Ele falou, não vou perder a comunhão com Deus. Sabe qual foi o resultado disso? Cadeia. O homem foi preso, irmão. Acusado de um crime que ele não cometeu. Diga comigo, um crime que ele não cometeu. Irmãos, a unção de Deus estava com José. E ele foi preso por um crime que ele não cometeu. Você sabe o que a unção de Deus fez? Porque a unção continuou com ele. Porque ele não fez nada de errado. Sabe o que a unção fez com ele? Lá na cadeia, irmão. A maior de todas as bênçãos está na unção de Deus que é sobre nós. Em qualquer lugar, irmão. Até num processo injusto. Se a pessoa guarda o temor a Deus, irmão, se ela respeita a unção de Deus, a unção de Deus vai com ela. Lá na cadeia, preso injustamente, a unção de Deus era com ele. Não vou contar toda a história, mas vocês sabem que esse José, que estava preso injustamente, esse mesmo José, que estava cheio da unção de Deus, Deus revelou para ele, mostrou o sonho que Faraó teve, que nenhum adivinhador, nenhum mago, ninguém no Egito conseguia saber. O José foi lá, ele já tinha interpretado o sonho de 2 presos, a unção de Deus estava com ele, e aí chamaram, então chama esse rapaz. Mas ele está preso, não chama ele aqui. Chegou lá, o José interpretou o sonho direitinho. O faraó falou assim, tem alguém no Egito? Ele chamou o espírito dos deuses, né? Que era o jeito que ele conhecia, né? Só abrindo parênteses, tem pessoas que Deus vai falar com elas, mesmo que elas não entendam muito bem ainda, mas Deus vai falar. Tem uma senhora, uma benção ela, né? E ela falou assim, a mãe dela é lá da Bahia, bem lá do interior da Bahia. Aí ela falou que a mãe dela falava assim para ela, minha filha, ora aí, pede para o Deus dos crentes me ajudar, por favor. O Deus dos crentes, pede para o Deus dos crentes me ajudar, que eu estou precisando. Aí a irmã falava, pastor, o senhor podia, vamos orar para o Deus dos crentes ajudar a minha mãe? Eu falei, então vamos. Então assim, o faraó entendia que o José, ele tinha o espírito dos deuses, né? Ele entendia dessa forma, ele entendeu esse José. Mas nós entendemos que o José tinha o que, igreja? A unção de Deus. Lá dentro da prisão, irmão, José estava ligado com Deus. Dentro da prisão, tudo que ele fazia prosperava. Deus abençoou, chamaram, ele revelou o sonho de Faraó. A mensagem de hoje, não deixe nada tirar
A unção de Deus, não deixe nada apagar, né? O apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, eu acho que é 5,19, se eu não me engano, 1 Tessalonicenses 5, 19, 20, 21, 22, isso, não extinguais o Espírito. Ele falou, não extinguais. Então, aliás, aqui tem vários conselhos, ó, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retei o bem, abstém de toda aparência. Volta no 17, 18. Tem uma que ele vai falar, orai sem cessar, era isso que eu queria falar, o 17. Orai sem cessar, aí 18. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extinguais o Espírito, não extingais o Espírito, tem a tradução que fala não apagueis, né? Então assim, não deixa perder a unção. Pastor, mas eu estou sendo assim, ó, alvejado, para tentar me entristecer. Não deixa, irmão. Não deixa. Fala, Senhor, eu não vou perder. Eu quero a tua unção, vou buscar a tua presença. Vou buscar de manhãzinha, vou buscar à noite. Tem gente que tem mais facilidade de buscar Deus à noite, quando vai dormir. Tem gente que tem mais facilidade de manhã, de madrugada. O que não pode deixar é de buscar Deus, irmão. Fala, Senhor, eu quero a tua presença. Por quê? Porque, rapidinho a linha do tempo aqui, ó. Porque quando não eram os irmãos, eram os ismaelitas, a mulher de Potifar, dentro da prisão, e de várias formas. Dado como morto, mas a unção de Deus era com ele. A unção de Deus abre as portas. Quando elas se fecham, e tem determinados momentos que elas se fecham, mas a unção de Deus faz com que as portas se abram. Pode até o homem, irmão, pode até o homem não reconhecer o seu valor. Aliás, pode até o homem, de alguma forma, desmerecer, além de não reconhecer, ainda desmerecer o seu valor. Mas se você não perder a unção de Deus, irmão, tem um cântico que, quando eu era mais novo, né, a gente cantava assim, ó: o nosso Deus não falha, o nosso Deus não falha, Ele é onipotente, o nosso Deus está presente, o nosso Deus não falha. Diga aí, o nosso Deus não falha, o nosso Deus não falha. Ele é onipotente. Ele é onipotente, o nosso Deus está presente, o nosso Deus não falha. Ele não falha, irmão. José estava na prisão. Você imagina um homem de Deus dentro de uma prisão, irmão? Mas a unção de Deus estava lá com ele. Estava. Você imagina um homem de Deus dentro de um buraco, jogado pelos próprios irmãos. Não foi o inimigo. Mas a unção de Deus estava com ele lá dentro. Quando venderam ele por umas moedas, isso aqui não vale nada não, me dá tantas moedas, pode levar. A unção de Deus estava com ele. E quando ele virou governador do Egito, sabe quem que estava com ele ainda? A unção de Deus, irmão. Que quando ele ficou a maior autoridade, ele era como se fosse um primeiro-ministro da Inglaterra, né? Que tem o rei lá só como uma figura, né? Mas quem manda mesmo? Primeiro-ministro. Ele era o primeiro-ministro, irmão. Ele mandava em tudo. Só tinha o faraó acima dele, o faraó já nem sabia de mais nada, era o José que sabia. Aí um dia, quem que chega lá passando fome, precisando de ajuda? Quem lembra pode falar, quem que chegou lá para pedir ajuda? A família dele, irmão. Aí o José podia... miseráveis, né? Agora vocês vão ver. Não. A unção de Deus estava sobre ele, irmão. Sabe o que o José fez? O José disse, encurtando a história, né? O José disse assim, ó: não fostes vós que me enviaste para cá, mas Deus me enviou adiante de vós para vos guardar. Ele não tinha absolutamente nada de mal dentro de seu coração. Chorou, claro que chorou, muito, mas chorou nos pés do Senhor, irmão.
não se vingando de ninguém ou falando nada. Ele falou, não, foi Deus que me trouxe para cá. Sabe o que ele disse com isso? Sabe quando vocês me jogaram dentro daquela cova, daquela vala? Ali o meu Deus estava ali comigo. Sabe quando vocês me venderam, dizendo que eu não valia nada? Ali o meu Deus estava comigo, eu sabia. Sabe quando eu fui acusado de ter assediado uma mulher? Ali o meu Deus estava comigo. Quando eu fui preso, quando eu revelei o sonho do copeiro e do padeiro, e por 2 anos eles nem fizeram menção de mim, esqueceram, né? Por ingratidão. Mas Deus estava no negócio. Quando o faraó mandou me chamar, que eu interpretei o sonho, quem foi que estava comigo? A unção de Deus. E hoje, que eu não preciso, teoricamente, eu não preciso de ninguém. Você sabe quem continua comigo? A unção de Deus, irmão. Não perca, irmão. Vocês me perdoem, no final aqui da mensagem, isso aqui já é algo fora, mas talvez encaixe no contexto. Eu assisti um vídeo hoje, inclusive teve um pastor nosso que compartilhou. Eu não... Cada pessoa tem uma forma de ver as coisas e eu respeito, né? Mas eu não imaginei que ele fosse compartilhar. Tem um vídeo, está começando a rodar bastante por aí. É uma encenação que um pastor de uma igreja faz. Uma encenação. É até interessante, assim, mas eu achei perigosa. Ele faz uma encenação que vem um rapaz, ele vai começar a pregar, um rapaz vem trazer água, aí ele vem, quando ele vai colocar água, cai a água, o copo. Aí o pastor fala, ei rapaz, você é atrapalhado, hein? Derrubou a água. E era um rapaz meio fortão, com umas tatuagens. E ele falou, e essas tatuagens, irmão? Já não falei que obreiro, se tem tatuagem, usa camisa com a manga comprida, você é obreiro. Aí olhou assim para ele, e esse brinquinho na orelha? Rapaz, e não sei o quê. Não vai ficar chateado não, hein? Aí o rapaz tira o crachá e coloca em cima do púlpito e vai embora. Aí ele fala assim, aí pessoal, ficou chateado, vai embora, não sei o quê. Aí no final ele explica que aquilo era uma encenação. Só que eu pensei que era uma encenação para mostrar como nós somos fracos a ponto de não aceitar uma uma correção de uma orientação que foi dada e eu me distraí. Eu diria, ô pastor, muito obrigado, eu vou acertar, porque já tinha orientação. Que não podia usar brinco, um obreiro, falando de um rapaz, e que se tinha tatuagem, como ele era obreiro, para colocar uma camisa um pouco mais comprida, senão incentiva os outros jovens. Está certo, correto. Não é que vai para o inferno por isso, ao contrário, tem nada a ver. Falou, mas... Aí eu fiquei pensando, falei, Jesus, qual foi o discurso? Está vendo? Tem pessoas que saíram da igreja por causa de uma palavra dura, e é verdade, e eu concordo, que a gente tem que tratar as pessoas com amor, com respeito, e quem vem à igreja, tal qual eu venho e você vem, nós viemos aqui para ouvir a palavra de Deus, né? E não ficar ouvindo de reclamações de um pastor que não está contente, e parece que não é feliz e fica dando bronca nos outros toda hora. Não. Em contrapartida, irmão, se ele é o pastor da igreja, ele tem autoridade para poder, com amor, mas para ele com firmeza, falar, ó, pessoal, isso está errado. Vou dar um exemplo, não estou advogando em causa própria, não. De manhã, por exemplo, o nosso culto começou 9h05. Eu mesmo que comecei. Eu pedi para os irmãos, falei, irmãos, começa o culto 9h. Começa, o pessoal vai chegando. Falei, eu cheguei, já era 9h05, por causa do meu horário e da distância. Falei, eu deixei minha esposa no trabalho e vim, peguei um pouquinho de trânsito numa parte. Acabou que o aplicativo ainda fez eu vim por um outro percurso, ainda paguei até pedágio, que eu nunca pago para vir para cá. Falei, não pode acontecer, mas o membro tem que saber que o horário do culto é 9h. Eu ofendi alguém falando isso? Não, falei com amor. Falei, ó, irmãos, começa 9h. Não gostei, vou embora. Falei, então o problema não é que isso não é nem repreensão, na minha opinião. Isso é uma orientação. É diferente de repreensão. Eu vou pegar as minhas coisas e vou embora. Advogando em causa própria, não. Digamos que foi eu que fiz isso. Se eu vivesse no tempo da igreja primitiva,
que a igreja, os irmãos, era assim: você é cristão? Sou. Nega a sua fé ou vai morrer comido dos leões? O que vocês acham? Que um crente, nessa qualidade de não aceitar uma orientação, não é repreensão, você acha que ele negaria a própria vida em favor da sua fé? Ele falava: eu vou morrer nada, eu nego a fé, depois eu volto para ela. E ia querer negociar. Nós temos que ser mais firmes, irmão. Não apagueis o espírito, igreja. E eu estou falando isso aqui não é de ninguém não, tá, irmão? Isso aqui é para mim e para você. Porque de vez em quando a gente toma cada lapada. Quem já tomou umas lapadas bem dadas, faça assim com a mão e diga misericórdia. A vida proporciona cada uma para nós. Meu irmão, é cada burdoado que você até tonteia, né? Quem já jogou Street Fighter lembra, né? Você até tonteia, fala: meu Deus, tomara que não acerte outro, senão eu caio. Negócio sério. Então nós não podemos apagar o espírito. A unção de Deus, ela vai nos sustentar nesses momentos difíceis. Vamos lá? Dentro da cova, desprezado pela família, invejado pela família, preso injustamente, no cárcere esquecido, mas se o espírito tiver, irmão, se tiver ligado com Deus, você pode ficar em paz. Uma porta fecha, Deus abre 7 maiores do que essa, irmão. Pode ficar tranquilo, diga graças a Deus. E finalizando com um exemplo positivo, uma senhora, eu estava conversando com ela um dia desses, e não é nem daqui da cidade, nem de perto, está bem de longe daqui. E aí, bom, o caso dela é assim, infelizmente, né, o marido dela acabou virando a cabeça e tudo, e acabou abandonando o lar já tem um tempinho já. E o que acontece? Essa irmã, para mim, é uma referência assim, de fé e de mulher de Deus, né, também. O que ela falou assim? Ela falou assim: eu creio que Deus vai restaurar o meu casamento. Tem mais ou menos aí uns anos que ele saiu de casa, né? Já poderia, inclusive, ela já se resolver e seguir a vida dela, né? Com 2 textos bíblicos e mais uma questão daqui. Ela já poderia ter seguido a vida dela já. Porque ele arrumou outra, mora com outra, né? O apóstolo Paulo disse isso, 1 Coríntios 7, se o descrente a deixar, que deixe. Nesse caso, a irmã não está sujeita à servidão. Texto bíblico. Jesus falou que no caso de prostituição, o que é prostituição? É um ato contínuo, é diferente do adultério, né? É um ato contínuo dessa prática, e ele já está nessa prática. Ela poderia falar: ó, vou viver minha vida, você vive a sua, e ele carrega o peso desse pecado. Tem muita coisa, né? Mas, só resumidamente, o que ela decidiu? Ela falou: o diabo não vai destruir minha família. Ela falou: eu vou lutar. Ele vai voltar. Deus me deu um marido. Quase que eu pedi para ela pôr a mão na minha cabeça também. Falei: põe aqui, irmã, e manda para mim essa fé também, que é o certo. A unção que está nela diz: meu marido não vai ficar para lá. Foi o homem que Deus me deu. Olhando de longe, irmão, honestamente, é quase que a gente não consegue digerir isso, né? Fica assim e fala: meu Deus. Que não. Mas dentro dela, ela olha e diz assim: Deus me deu um marido, o diabo não vai destruir minha família. E ela está firmemente lutando, crendo em Deus, cuidando da família e crendo que Deus vai transformá-lo e fazer dele um novo homem. Só a unção de Deus para fazer isso, irmão. Porque no homem natural, irmão, vamos ser sinceros, sem hipocrisia, irmão, não dá. É assim, a gente olha assim e fala: como é que pode, né? Mas depois, quando a gente vê a família restaurada, a gente quer dar glória a Deus também, né? Porque a unção de Deus restaura famílias. Amém, Jesus? E se esse é o seu caso, ou de alguém da sua família, deixa a unção de Deus te dirigir. Você vai ver, as coisas vão ser diferentes. As covas, as prisões, os momentos difíceis, você vai passar.
mas a unção de Deus vai te ajudar e vai abrir todas as portas. Diga graças a Deus. Eu quero fazer uma oração por vocês aqui, por quem está em casa. Fique em pé, por favor. Vai ser uma breve oração, em nome de Jesus de Nazaré. E olha como é bom a igreja se reunir para orar. Coloque a mão sobre o teu coração, em nome de Jesus. E diga assim comigo, com toda a autoridade, diga: em nome de Jesus, eu não aceito, nem permito mal algum em minha vida, em minha casa, em minha família. Diabo, tudo que é teu, bata em retirada, sai agora. Toda tristeza, contenda, discórdia, pecado, mentira, macumba, feitiço, idolatria, tudo que não presta, sai agora, vai embora, sai da minha família, sai da minha casa, vai embora todo mal, em nome de Jesus. Adorando a Deus. Aleluias. Há uma unção de Deus derramada sobre a igreja nesse dia. Oh, em nome de Jesus. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Diga para ele assim: nunca vi um justo sem resposta. Nunca vi um justo sem resposta, ou ficar no sofrimento. Oh, aleluias. Basta somente esperar. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende a sua mão, quando Ele estende a sua mão, é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade. Diga: Deus vai na frente, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem Ele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor. Aleluias. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Adore. Com muito louvor. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Aleluias. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vez. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, tá sofrendo, tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade. Diga: Deus vai na frente. Deus vai na frente, abrindo caminho.
quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre portas pra ninguém fecha. fechar. Ele trabalha para os que nele confiam, caminha contigo. De noite ou de Eita, dia, Deus tremendo. erga suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, com muito louvor. Vai recebendo essa unção de Deus. Com muito louvor. Aleluias. Com muito louvor, com muito louvor. A sua família é abençoada. Com muito louvor. O seu casamento é transformado. Seja liberto a vida do marido, do filho, do irmão, da pessoa presa num vício, da pessoa presa no álcool, nas drogas, na mentira, na prostituição, na marginalidade, na criminalidade. Alguém que está preso na miséria, na amarração, caia por terra esse mal. Nós levantamos a nossa voz agora para dizer ao mal: o mal vai embora. Na unção, no poder de Deus, caia por terra. Sai dessa família, solte esta casa, cite o nome de alguém e diga: diabo, solte a vida dele. Cite o nome de alguém que você viu esfriando, que você viu a pessoa definhando espiritualmente, alguém que está dominado pela droga, pelo álcool, pela mentira, pela religiosidade. É alguém que está dominado agora pelo ceticismo, alguém que não acredita em mais nada. Sai todo mal, diga: sai, 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 sai da minha família, sai da minha vida, caia por terra em nome de Jesus e não volte nunca mais. Levante as suas mãos. Aleluia. Ô meu Pai, e quem chegou hoje aqui sentindo dores, sairá daqui, meu Deus, leve, ou sairá daqui aliviado, completamente curado, porque a tua unção é derramada no nosso meio. E os que creem digam amém. Vamos aplaudir o nome de Jesus, bem forte para Jesus. Aleluias. Irmãos, alguém chegou hoje aqui, de manhã teve vários testemunhos, e bonitos inclusive. Alguém chegou hoje aqui sentindo dor? Pastor, eu cheguei hoje aqui, eu não estava muito bem, estava com as pernas doendo, agora melhorou, estava com a cabeça doendo, melhorou também, estou bem melhor, graças a Deus. Hoje teve uma senhora, a irmã ali, a obreira, a irmã Dilma, vai lá. Uma senhora estava a primeira vez hoje, assim, ela entrou até um pouquinho atrasada, já foi entrando e ficando curada. Jesus é muito bom, né? Está no testemunho da live de manhã. Irmã Dilma, o que a senhora estava sentindo? Eu cheguei aqui com muita dor nas costas, Nas costas, né? E na cabeça, Uhum. a rinite atacada. Sim, agora ficou bem? Estou melhor, graças Está melhor a Deus. já, graças a Deus. Melhor. Deus te abençoe mais e mais, Amém. viu? Vamos aplaudir a Jesus e segura firme aí a bênção. Ó, o pessoal em casa, deixa eu avisar, ó, vocês aqui na igreja, o pessoal em casa. Essas águas, todo mês de junho, eu entrego a água representando o avivamento lá de João capítulo 4 e de Abacuque capítulo 3, que o Senhor disse, Abacuque 3, né? Ouvi a tua palavra e temi, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida, na ira lembra-te da misericórdia. Então eu vou entregar a água consagrada nesse propósito, estou orando sempre cedinho, tem outros irmãos orando comigo. Aliás, irmão, eu estou feliz aqui que a igreja do Dona Benta, ela tem uma característica interessante, que quando o pastor está orando, o povo acompanha, né? Às vezes não no mesmo horário, devido a não dar o horário para a pessoa. Mas muitos membros têm mandado para mim assim: pastor, eu coloco a sua oração e eu vou orar junto também. Mesmo às vezes que é em outro horário, mas a pessoa está orando também. E glória a Deus, estamos orando nesse propósito, consagrando, abençoando. E esse cântaro aqui, ó, ele também significa algo muito importante. Por quê? Lá em João 4, Jesus falou com a samaritana estava com um cântaro, ela foi no poço de Jacó, só que não foi para pegar água, né? A gente sabe disso, eu já contei aqui.
ela ia ali com outros interesses, né? Ela estava ali meio que tomada por um espírito de lascívia, né? De prostituição, coisa brava. E quando Jesus ofereceu a ela uma água diferente, uma água limpa, uma água pura, um coração novo, o que a mulher fez? Aceitou Jesus, irmão. E ela saiu correndo, a Bíblia diz, que ela foi na cidade para pregar para as outras pessoas que ela tinha encontrado o Cristo. E ela deixou o que para trás? O cântaro. A Bíblia diz, deixando o cântaro, foi na cidade e anunciou a todos os homens daquela cidade. Deixar o cântaro significa o quê? Ela entendeu, Jesus falou, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ela falou, então me dá para que eu não tenha que voltar aqui. Ela queria se libertar. Diga graças a Deus, irmãos. Então ela deixou o cântaro. No domingo, agora na ceia, eu estou pedindo o pessoal escrever, um papelzinho simples mesmo, e destacar e colocar aqui dentro tudo aquilo que você quer deixar para trás, para você receber a água do Espírito, a água transformadora, a presença de Deus. Aí você escreve o que você quiser. É uma tristeza, é uma mágoa, é uma decepção, é um pecado, é algo que tem te atrapalhado. Você vai escrever, vai pôr aqui dentro. Quem que vai ler? Ninguém. Eu vou queimar lá no fundo da minha casa, já contei aqui. Eu moro no pico do monte. Quando eu falo isso, eu fico imaginando vocês pensando. Eu igual aqueles monges, né? Que mora lá sozinho. Não, é que onde eu moro é uma subidona, depois começa a descer. A minha casa é lá no alto. Deus me privilegiou, né? Aí no fundo da minha casa é aquela vista que vocês veem de madrugadinha lá que eu faço a oração. Então eu vou queimar os pedidos ali. Eu não vou ler. Aliás, não coloque nome, só coloca o que você quer que saia da sua vida. Não precisa nem colocar nome, até porque Deus já sabe o seu nome. Amém, igreja? Pessoal em casa também, tá bom? Podem sentar, fica firme aí que nós estamos na fé da cura e da libertação. Pessoal, em casa, nós já estamos terminando o culto aqui, aliás, já são 21 horas e 1 minuto. Vocês que sentem de ser patrocinadores, aí no portal ongrace.com tem a aba patrocinador. Você clica nessa aba, vai dar todas as informações. Aqui na igreja, quem sente, pode pedir para os obreiros, pastor, eu vou levar a ficha de inscrição. Aí deixa Deus ministrar o seu coração, né? Você leva, ora a Deus, Deus chama e Deus dá as condições. Pastor, eu não tenho condições de contribuir, mas quem Deus chama, Deus dá as condições. Amém, igreja? Uma vez por mês, a pessoa faz uma contribuição para as missões da igreja. E quais são essas missões? Mais de 190 países recebem hoje a pregação do Evangelho através do nosso ministério. Aí você será um participante dessa obra também. Uns ajudam com 50, outros com 100, outros com 200, outros com 500, outros com 1000, com mais, com menos, mas todos sempre ajudando e abençoando, tá bem? E quem é dizimista e ofertante, você manda o seu dízimo, a sua contribuição pelo Pix, doações@igd.com.br. Aí fez lá a contribuição, você vai lá no comprovante, compartilha e manda nesse WhatsApp que é o meu. Mandou no meu WhatsApp, eu vou dizer Deus abençoe sua fidelidade e essa contribuição vai entrar aqui para a nossa igreja, para a manutenção da nossa igreja aqui. Aliás, principalmente agora até a Santa Ceia, vamos caprichar e fazer o melhor, porque nós temos que pagar o aluguel da igreja e as despesas operacionais também. Nunca faltou e nem faltará. Amém, Jesus? Vamos aplaudir o nome do Senhor. Boa noite, pessoal.